Queridos meus prezados, minha querida nação, o meu abraço. Hoje, o Sargento Vidal apareceu para me trazer a lista das 100 pessoas que contribuíram para a instalação do gabinete da Presidência da República. Neste tempo de início do povo no poder. Está aqui. Ontem, a dona Mércia trouxe a lista que ela também providenciou com as brigadas, também aqui. E aqui, então, está o contrato de locação. Só está faltando agora a notificação de parte da União. A pessoa que teria de fazer isso seria o advogado-geral da União, mas a Advocacia-Geral da União ainda está invadida pela bandidagem que ocupa criminosamente o poder. Então, nessas alturas aí, eu tenho de dar uma de ditador e eu assumi tudo, até a hora em que apareça um advogado que tenha algum interesse pela nação, pela pátria onde nasceu, e se ajunte conosco para mim nomeá-lo advogado-geral da União. Senão, daqui a uns dias eu vou nomear qualquer cidadão aí de mais de 60 anos, porque com 60 anos para cima o sujeito é advogado, é médico, é engenheiro, é tudo que ele quiser fazer. Por quê? Eu sou doutor até onde a humanidade inventou escola para ensinar a gente. Até onde a humanidade resumiu raciocínios para fazer currículos pedagógicos. E depois de tudo isso na cabeça, eu me curvei ao grande filósofo grego, quando chegou a mesma situação minha. Era considerado o luminar, o farol da Grécia. Sócrates. Só Jesus foi maior do que ele. Porque Sócrates não ressuscitava mortos e Cristo ressuscitava. Quanto ao grau de lucidez, me parece que Sócrates chegava muito próximo dele. E tinha todos os apelidos de mestre da época, doutores. E aí, o resumo dele. Só sei que nada sei. Foi o meu final, o meu horizonte pelos caminhos pedagógicos.
quando eu fazia dos juízes o que eu queria, porque não existe justiça. Isso descobri desde os primeiros dias de fórum. Não existe justiça, existe o jogo forense que se joga com retórica. E aí depende, é do grau de cultura dos jogadores, da habilidade de um lidar com a cabeça do outro e da capacidade de engenharia intelectual. E aí a gente tem tudo umas técnicas aí, uns macetes. Um dia eu fazendo uma conferência dessa numa Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, os estudantes me perguntaram por que não tinha livro no mercado desse grau da advocacia. Nunca ninguém tinha me perguntado isso, eu não estava preparado para a resposta, mas a prática me fez construir a resposta ali, por mim. E de uma conversa que eu tive uma vez com Pontes de Miranda. E eu respondi que todos os advogados que têm experiência forense para fazer uma palestra daquela que eu estava pronunciando ali, têm interesse de escrever esse livro. Só que tem aquela coisa que domina praticamente a profissão. Cobra não cria cobra. Então, enquanto o advogado está com o escritório dele, a clientela dele e tal, ele fica pensando, eu vou escrever o livro, eu vou escrever o livro. Mas aquele negócio, não, eu vou criar cobra no meu ninho aqui, não, vamos deixar para mais depois vai deixando. E tem duas profissões que viciam mais do que droga. Motorista de caminhão e advocacia. E por que viciam? Porque são duas ocupações que estão na natureza do ser humano. O motorista de caminhão se encontra ali na liberdade sem limites. Ele é o dono da viagem dele. Sem rumo, porque ele não tem um rumo. Ele tem todos os rumos pela frente. E o advogado também vicia porque a briga está no sangue do ser humano. Parece que brota do DNA da espécie. E no fórum é uma briga sem sangue, uma briga asquerosa, diabólica, mas a humanidade é uma briga total. E aí a gente tem que ficar nesse meio. E é melhor então ser o comandante na briga do que estar apanhando nela. E aí o advogado vicia na coisa. Principalmente no Estado Democrático de Direito, onde o advogado não tem nada acima dele. O artigo 133 da Constituição estabelece isso aí. O advogado é como a cerca entre a invernada do gado e a área de plantação. Isso aprendi com meu pai, já bem criança. Uma vez veio um vizinho naquele tempo significava 20 ou 30 quilômetros de distância, mas era o vizinho lá. O vizinho plantava uma lavoura
E na divisa era a fazenda do meu pai. E na época, quem tinha de fazer a cerca era quem plantava, não era quem criava os bois. Eram as leis do comissário da época, que era a autoridade. E aí ele veio se queixar lá pro pai, que uns bois do pai tinham invadido a lavoura dele e comido tudo, o milho e o feijão que ele tinha plantado. Aí o pai disse para ele, eu não me lembro mais o nome dele, faz muitos anos, eu era bem criança. Pois é, mas os meus bois, se invadiram a tua lavoura, é porque a tua cerca era ruim. Porque a cerca ruim que deixa o boi roceiro. Se a cerca for boa, o boi não passa. E eu comecei a aplicar isso daí na luta forense. Quando eu comecei a ver os juízes malacos que não traziam a desonestidade de berço. Quando eles enveredavam para a magistratura, eles eram pessoas muito dignas, como os outros advogados, tudo. Mas daí começavam ali, viu, o advogado, naquele tempo, o juiz ganhava muito pouco. E os advogados terminavam a causa ali, e cada ação era o dobro, o triplo numa causa do que o juiz ganhava no mês. Então, quando começava aquelas amizades e tal, e de repente a gente começava a fazer presente para a esposa do juiz. Se o juiz não dissesse nada, cada vez que tinha uma sentença lá, que o processo da gente estava pronto para ele analisar, a gente mandava lá uma... Eu fiz isso. Mandava lá uma coisa que a gente descobria que a esposa dele gostava e não tinha em casa. Eu recebia aquilo e quase sempre a sentença era favorável. O juiz não recebia nada. Então, eu comecei a aplicar a teoria do meu pai. Eu era a cerca entre a corrupção natural do ser humano e o dever de santidade do magistrado. Então, se eu a cerca ficava ruim, a corrupção invadia a santidade dele. Isso foi indo, e de repente o método pegava nos tribunais e chegava até o Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, aí até pouquinho tempo. Agora, depois que eu estou cuidando disso aqui, eu estou totalmente afastado do meu escritório. Porque eu não tenho tempo de cuidar das duas coisas. Inclusive aqui em Brasília, quando eu cheguei aqui, pensando que o exército estava com o processo tudo prontinho, era só fazer a execução. Não tinha nada. E aí fui conversar com um advogado, meu amigo, que tinha sido ministro do Supremo. Ele me ofereceu 50 mil reais por mês de salário fixo, mais a comissão das causas que eu patrocinasse. Não pude pegar, porque não podia fazer as duas coisas bem feitas, e eu não sou de pegar sem fazer mal feito. Então, eu posso dizer na minha consciência que eu estou investindo aqui já há mais de 3 anos, 50 mil reais por mês que eu deixei de ganhar. Fora, bem mais do que isso, que o meu escritório dava de renda. Aí,
A último negócio desses que a gente participou aqui, quer dizer, na época era 1.700.000 a liminar. E, então isso aí era só em casos assim de os magnatas. E eu só tinha dois tipos de atendimento. Sempre tive isso na minha vida, na área da advocacia. Advocacia primeiro porque não era minha profissão. Minha profissão era o mundo da inteligência. Eu era um agente de inteligência. Mas como tudo esse pessoal vive camuflado, eu também, a minha camuflagem, primeiro eu enveredei para o campo da medicina. Eu queria me camuflar como médico e eu gostava até de fazer diagnóstico. Mas, dentro de pouco tempo que eu assumi um hospital, começou aquela processaiada em cima de mim lá por concorrência desleal, por isso e por aquilo. E eu perdi a paciência e não quis mais. Aí, passado uns tempinhos nisso aí, eu comecei a fazer consultoria. Naquela época ninguém sabia o que era isso, mas eu fazia. Os prefeitos, os políticos queriam alguma visão maior da política, me pagavam. Até que saudoso mestre Goberido Couto Silva me chamou em 69 e me intimou a participar da equipe que eles estavam montando de uma inteligência privativa ao gabinete da presidência da República. E do jeito que ele me convidou, eu tinha de aceitar. E aceitei, porque era um desafio. E desde 69 até hoje, não saí mais. Virei o ditador mais velho da face da Terra. Porque o que acontece que vocês acham que é poder, está aí, na superfície. Agora o poder mesmo está nos abismos, nas entranhas, lá embaixo. Eu lembro, por exemplo, a camuflagem era tão grande, tão bem feita, que a minha esposa fazia direito, já era bacharel em pedagogia, fazia direito aqui no IESP. E um dia eu não pude entregar um expediente no quartel, era uma sexta-feira, daí pedi para ela levar lá. Ela voltou toda entusiasmada. Quando chegou lá, oficiais já estavam esperando por ela, conduziram ela até o gabinete onde ela tinha de entregar o expediente e tal. E você ficava. Eu notava assim a curiosidade, o que existia ali. Que parecia que ela tinha entrado numa outra família minha, pelo que ela, o espanto que ela chegou. E a minha primeira esposa, isso foi o chefe da FC2 que me contou um dia. Foi atrás de mim, eu não estava, e daí começou a conversar com ela. E aí quis saber algumas coisas a meu respeito. Assim. Ele era do antigo SNI. E ela foi bem categórica. Olha, coronel, se o senhor quiser saber alguma coisa a respeito do meu marido, não sou eu a pessoa indicada, porque eu já tenho 2 filhas com ele, mas eu não sei o que é o meu marido. Que eu não sei nem aonde ele nasceu, porque um dia ele esqueceu uma pasta que ele não desgruda dela.
E aí eu olhei, meu marido nasceu em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, mas também nasceu lá no Paraguai. Então eu não sei quem é meu marido. Mas eu vivo com ele agora a informação, eu não sei dar a respeito. O coronel me contava e ria demais. E perguntava para mim como é que ele podia fazer assim com a esposa dele. Essa era a minha vida. E hoje então, como o peão de vocês, que hoje são a minha paixão, é vocês, os meus amigos, os meus amigos, que Jesus selecionou para esta batalha. Sou apaixonado por vocês. E como a partir de amanhã, vocês já estão vendo aqui, eu já vou começar o expediente no expediente ordinário da Presidência da República e vou ser alvo de todos os tipos de especulações. Então já começo a contar agora aquilo que vai sair depois na imprensa aí. Não porque o sujeito esse aí era isso, o sujeito esse era aquilo. Não porque eu falei com a mulher dele isso aqui. Eu tenho certeza que tem 3 esposas. Verdadeiras deusas. Eu confesso, não merecia nenhuma delas. As 2, mães das minhas 6 filhas. Tesouro que o planeta Terra deu a este alienígena aqui. Não podia ter me dado coisa melhor do que as minhas filhas e o meu filho. A última esposa é alienígena também. Então não tem como a gente explicar uma a respeito do outro, porque ela mesma dizia, quando escreveu o seu 2º livro, Para a Mulher do Terceiro Milênio. Hoje é um best-seller das mulheres aí pelo mundo, segundo o que eu sei. Está traduzido em mais de uma língua. E ela dizia, nós não servimos de exemplo para ninguém, porque nós somos um caso à parte especial. Então não temos nada que passar para ninguém a respeito de nós. Ela era muito mais adiantada que eu. Por quê? Porque está sobre os ombros dela a próxima etapa agora, que é o mundo das mulheres. A Terra encerrou a idade infantil dela, encerrando então o tempo do crescimento hermético. O crescimento hermético é o crescimento natural que nós também temos. Então, quando nós completamos o registro do nosso DNA, do tamanho físico que estava ali, aí a gente começa então o desenvolvimento espiritual. Ou então faz um aborto espiritual, o espírito fica sepultado num corpo até a hora que ele consegue se livrar desse corpo aí. E dentro disso, então, a gente estabelece o mundo que a gente quer. Às vezes a gente quer o mundo da gente sem pensar que os outros ao nosso redor também, cada um quer o mundo deles. E a gente começa a pisar um, a pisar outro, a não respeitar fronteiras. É o que os ricos fazem.
como eu estava dizendo, conheço muito bem a casta, porque a minha clientela era basicamente constituída deles, principalmente para lograr banco. Iam lá, fazem os contratos deles, penhoram a fazenda, penhoram tudo lá, tiram o dinheiro do banco, depois a lavoura não dá certo, aí começa a fazer o mata-mata, de repente daí o banco não tem mais como fazer o mata-mata, porque eles também não têm mais como negociar dívida, e daí o banco executa e toma a terra deles. Não é o banco que toma. O banco executa e recebe o Proagro e recebe normalmente mais 2 seguros particulares que os bancos fazem para todos os tipos de crédito. E daí tem uma quadrilha de advogados no Banco do Brasil e com advogados de fora também que atuam ali. Eu tive um caso desse que foi onde eu botei a mão nessa turma, lá no Mato Grosso. O advogado da própria vítima estava mancomunado com os advogados do banco, tomando 3 fazendas dele. Eu entrei quando as fazendas estavam indo a leilão. E a gente conseguiu convencer o juiz de que estava tudo errado. Então eu conheço a raça. O fazendeiro está lá, às vezes, com 800 mil hectares de terra. O vizinho dele está ali com 10 hectares. Mas ao invés deles chegar, levantar e ir lá na casa do vizinho, o vizinho tem uma pinga boa aí para nós tomar um gole. Não, ele simplesmente sai e perguntando, especulando se ele tem dívida no banco. E ele fica torcendo para o vizinho não ir bem nas plantaçãozinhas para ele comprar fazenda por pouca coisa, comprar terra por pouca coisa. Essa é a mentalidade dos nossos latifundiários. Por isso eu vou acabar com o latifúndio agora. É um compromisso que eu tenho com os meus sem terra. Agora é o povo no poder. E o povo no poder é os meus irmãos e irmãs que estão aí jogados à intempérie para serem eliminados por esse tipo de terrorismo. Os meus sem terra que estão aí por baixo de barraca, por aí tudo, a maior parte deles foi assim. O banco tomou a terrinha deles. E aí não tinha para onde ir. Saíam com barracas pela beira da estrada, eu conheço bem a história. Aí o PT, com as ideologias dele, tudo bandidos, engambelaram essa gente até agora. Mas de repente, eu apareci no pedaço. E eles acreditaram que agora sim o Estatuto da Terra vai ser executado. Porque são os militares de volta ao poder. Aqueles que escreveram o Estatuto da Terra. A melhor lei que saiu nesse âmbito no mundo. Nosso Estatuto da Terra foi copiado por vários países. Foram os nossos militares que fizeram. E os meus sem terra acreditam agora nisso. Eles não conseguiram fazer a reforma agrária naquele tempo porque nós não tínhamos a estrutura necessária para aquilo. Fizemos o que pudemos. Criamos tudo o que pudemos de estrutura para uma reorganização habitacional do país. Mas fomos impedidos, interrompemos a coisa. Agora é que estamos de volta com a terceira e última etapa da marcha da família com Deus pela liberdade,
que as mulheres brasileiras, no dia 19 de março de 1964, promoveram no Brasil, quando os comunistas declararam no comício da Central do Brasil, o Brasil uma província chinesa. As mulheres brasileiras disseram: não, esta terra aqui é de Jesus, não é de Mao Tse-tung. Os militares encamparam, porque os militares, todo movimento que surge do povo, os militares estão automaticamente juntos, não precisa o povo fazer bagunça na frente dos quartéis, não precisa nada. Quando nasceu a nação brasileira, ela nasceu militar. Porque ela nasceu fazendo uma guerra contra franceses, holandeses, ingleses e tal, para ficar sozinha aqui na terra da Santa Cruz. E expulsou tudo eles daqui. Então nós somos uma nação sui generis. Nós somos civis militares, militares civis. Uma categoria não. E que a nação promulgou em 1988, ela se alicerça nessas raízes históricas nossas. Então não tem novidade nenhuma agora, eu estou dizendo, somos nós militares. Nós militares por quê? Desde 69, a minha vida é militar. Ninguém sabia, porque nem as minhas próprias esposas sabiam. É uma vida investida numa convicção que eu nasci com ela. Às vezes até me incomodava. Mas, há pouco tempo, Gabriel, quando eu pensei em pedir um conselho para a espiritualidade, ali no Vale do Amanhecer, se apresentou lá de uma forma muito incomum ali, segundo o que me disseram os médios, e foi muito claro e direto. Eu sou Gabriel. Você é contemporâneo da Terra. Tudo que você precisa saber está na tua cabeça. E tudo que você tem de fazer está no teu coração. E sumiu. Eu quis me informar com os médicos lá, ninguém sabia dizer, não, isso aí aconteceu aqui, nós não sabemos explicar. Como é que nós vamos formar alguma coisa? O senhor que deve saber o que está acontecendo na sua vida. E daí, então, fiquei essa solidão total. E aí, o que resultou? Além de saber que nada sei, acabei sabendo que não sou nada. Apenas estou preparando o caminho para o mundo das mulheres. Engraçado, fui eu a primeira voz no mundo a informar isso. Cientistas de vários centros científicos do mundo me contactaram para que eu explicasse melhor a coisa. E aí, dali para cá, fizeram vários estudos, as universidades, grandes centros científicos e universidades fizeram estudo no mundo e chegaram à conclusão de que eu não estava mentindo. De fato,
A ciência constatou que a partir do vulcão do tsunami, que explodiu o fundo do mar, a Terra iniciava uma nova idade. E dali para cá vieram vendo os efeitos disso no sistema biológico solar. E começaram a descobrir, daí, a constatar, a explicar as diferenças. Quer dizer, de repente, a mulher submissa ao homem praticamente não existia como gente. A parireira, às vezes nem o homem queria filho, mas vinha. E daí, quando nascia, se apaixonava pela criança. Mas o amor tinha de pré-existir ao nascimento dela. Isso não acontecia. Quer dizer, simplesmente no relacionamento do casal vinha o filho. E não vão me dizer que em algum tempo da humanidade foi diferente. Não foi, não. Sempre foi assim. Nessa parte, os humanos não se despegaram ainda dos outros animais. O filho é uma consequência de relação sexual, apenas isso. Eu, quando fiz um estágio para pegar a prática de saber como lidava com a cabeça do ser humano, então eu montei um consultório de psicanálise. Nunca, mas nunca mesmo, eu vi de uma mulher ou de um homem que tinha filho me dizer, eu casei porque eu queria ter filhos. A mulher casa porque se apaixonou pelo homem. E homem casa porque gostava de sexo. Se resumia isso. Depois, nas conversas privadas entre psicólogos, psicanalistas, eu tenho conversado muito. E eles dizem que também nunca ouviram. Lá de vez em quando, algum diz, não, aconteceu um caso comigo. O filho programado que o casal diz, mas é tão pouco que a gente acaba esquecendo. Então o filho é um resultado de um desejo. E aí não tem filho de Deus, porque o filho de Deus tem de ser de amor, ele exige isso. Eu vou me reservar quanto aos meus filhos. Eu não sei porquê, mas eu era diferente. Eu me uni às minhas esposas, mas eu não extinguia ela em outro propósito que não fosse nós nos gerarmos num filho. Era o único jeito de nós, apaixonados, não desgrudarmos mais, era através disso. Eu pensava isso no fundo da minha consciência. E as minhas filhas e o meu filho surgiram disso aí. E eu acredito que essa base, que hoje me dá a graça. Daqui uns dias eu vou estar com toda a minha família na vitrine, porque o poder não se pode esconder, principalmente os filhos. E eles vão estar à disposição de quem quiser estrebuchar a vida delas, das minhas filhas, do meu filho, dos meus netos, dos meus bisnetos. Então é à vontade. Nunca entrou droga no seio da minha família. E não eram policiados, não.
Minhas filhas foram criadas como uma plantinha no vaso, em que a gente só dava o tantinho de água para ela crescer e ter a própria vida. Não tinha nenhum tipo de cerceamento. Até porque eu não podia ter cerceamento, eu era ausente da vida delas. Mas ausente fisicamente, espiritualmente, eu estava sempre no meio delas, cuidando. A última, não tivemos filho. Era uma coisa engraçada, ela dizia sempre, acho que disse até no livro dela, eu sinto que nasci para ser mãe de todas as crianças da minha nação. Eu olho para as crianças assim e sinto uma coisa muito engraçada em mim, um apego. E eu acho que nasci para ser mãe de todas as crianças. Sempre falava isso. E aí então, eu fiz uma turnê falando sobre essa idade da Terra que encerrou e a nova que estava vindo. Eu notei que a humanidade estava de cabeça aberta para essa mensagem. Mas daí não era eu, não era um empreendimento meu. Era da mulher. E a mulher estava aí para fazer isso. Então eu só tinha de abrir o caminho, colocar os centros científicos a pesquisarem a coisa. E de vez em quando me informo. Então a última informação que eu tive, todos os grandes cargos executivos das grandes empresas, as maiores empresas do mundo, os céus que eles dizem, os executivos de proa, de ponta, são mulheres. As 5 pessoas mais ricas da face da Terra são mulheres. As 4 mais poderosas, agora foi para 5 de novo, mais poderosas do mundo também são mulheres. Inclusive, entre elas, agora, a vice-presidente dos Estados Unidos da América, onde os americanos diziam que era muito improvável que uma mulher chegasse ao poder máximo nos Estados Unidos. Está lá, a vice-presidente. Então, voltou a ser as 5 mais poderosas do mundo. E eu que estou dentro do processo, já há vários anos, eu não tenho dúvida nenhuma que nós aqui no Brasil estamos encerrando a era hermética da Terra, que recolheu o tempo do homem e está aflorando agora, já está no finalzinho da transição, a era aberta da Terra, que é a expansão cósmica dela. Ela está fazendo o leito dela dentro da tridimensionalidade da Via Láctea. Ela já não está mais tendo a proteção do sistema solar, mas ela está sendo um planeta adulto e senhora de si, dentro da Via Láctea, embora continue membro do sistema solar, mas não é mais uma protegida do Sol. E nisso, então, está emergindo o tempo da mulher. Isso é a ciência que já está levantando tudo. Engraçado, tudo dentro do Brasil. Aqui no Brasil, a terra da promissão é que estava 4 trilhão e 200 trilhões de dólares, que era o dinheiro necessário para a gente começar isso aí. Aqui foi que Deus acabou com todas as raças na miscigenação espontânea, sem nada que
interferisse a favor ou contra, e fez o povo brasileiro sem raça, mas aparentado no mundo inteiro, para que a humanidade toda, no fritar dos ovos, constitua uma família com a família brasileira. É engraçado como Deus faz as coisas dele. E nós, brasileirinhos, considerados terceiro-mundista, hoje estamos olhando a humanidade de cima para baixo. Eu vejo isso em mim. Ou vocês têm notícia de algum outro tempo fora este, em que os poderosos do mundo estão todos em silêncio? Aqui mesmo dentro do Brasil, o que aconteceu com as badernas? A nação está esperando. Por mim? Não. Eu sou igual a todos os outros brasileiros. Está esperando porque sabia que Jesus ia voltar. A fé, como dizia Abraão, a fé que me guia. E depois Davi nos Salmos, pela fé, o meu Deus me faz repousar entre as estrelas e pisar em campos verdejantes. O guerreiro Davi. Pela fé, o povo brasileiro de Deus hoje é responsável pela salvação de toda a humanidade. Nós mesmos, não tem gente caindo e morrendo nas ruas aí? Porque eu sei o socorro que nós estamos empenhados em prestar à nação. Se vocês deixarem um pouco descerem apenas a energia dos vossos carrinhos aí, dos vossos computadores, do vosso WhatsApp, e começarem a pensar um pouquinho, usar o cérebro, vocês vão ver porque a China se recolheu. Está acontecendo lá o que nunca tinha acontecido antes. Alguém está fazendo isso. O Departamento de Estado americano liberou fotografias de discos voadores lá para publicidade. E o próprio presidente deles fez questão de anunciar ao mundo que haviam naves interplanetárias pelos céus dos Estados Unidos. Aqui no Brasil isso é comum. São naves guiadas, conduzidas por gente. Essa gente não está aqui por nada. Nós estamos nas nossas aventuras aqui dentro do Sistema Solar, a Lua, a Marte, como criança, quando começa a caminhar e começa a investigar o meio ambiente dela. Mas a capacidade do ser humano não se resume a isso. E nem nós estamos sozinhos na Via Láctea. Agora imagine uma galáxia desse tamanho, para ter só o planeta mais pequenininho dela, ter vida, isso é absolutamente ilógico. A Via Láctea é cheia de planetas vivos e tem planetas de bilhões, trilhões, quinquilhões, não se sabe calcular, de anos mais do que a Terra. E aí imagine a humanidade de um planeta desses. A diferença
de um ser desses com um ser terráqueo. Era natural, então, que quando eles estavam aqui ainda se despegando da colonização que eles tinham aqui na Terra, houvesse aqueles encontros como tem lá na Bíblia, tem um lá que Jacó brigou de madrugada com um anjo e o anjo quebrou a perna dele. Se meter agora ainda assusta, agora imagina aquele tempo. É claro que era um verdadeiro Deus. Era um anjo. E agora estão de volta. Porque é só um socorro desses que seria capaz de nos tirar do suicídio que a humanidade produziu nestes últimos 2000 anos. Não tem saída, já falei no vídeo passado aqui. A focinheira no nariz diz isso, é a muralha da China, que aquela muralha de pedra que tem lá parece que era apenas um símbolo profético do que ia acontecer. A muralha do suicídio administrado que a humanidade criou sobre si. Abriu mão do seu domínio da Terra, tão bonitinho que é este planeta, que os alienígenas que passaram por aqui como profetas deixaram escrito. Era o Jardim do Éden, na Via Láctea, no qual Deus passeava de tarde. E é bonito demais. Sempre que eu tenho um tempinho, eu saio. Qualquer cantinho que o homem respeite a natureza, a gente entra ali e não para de ver belezas, não para de ver encantos. É aquele besorrinho que corre pela folhinha da planta e da atrás já vem ali uma lagartixinha querendo matar a fome com ele. Mas esse entreveiro da vida é um espetáculo que não tem descrição. Chega perto do formigueiro e ali a gente vê a humanidade. A humanidade em uma dimensão que não tem explicação. Aquela organização deles para o trabalho. E como eles se dão. Aquela formiguinha que está indo buscar a carga, ela parece que cumprimenta cada uma das que vem carregada. Eu observo e fico observando ali. Alguma até dá um beijinho na outra e segue buscar a carga dela. Distâncias enormes que elas percorrem a pé, com a carga na cabeça. Então, se Deus fosse descuidado, maldoso, ele teria sido muito mais maldoso com a formiguinha ali do que com o ser humano. O ser humano não precisa fazer aquele esforço de trabalho que a formiguinha faz. Veja um monte de terra da toca que ela cavoca e veja o tamanho dela. E depois chega no arranha-céu dos cupins e veja ali o tamanho daquele bichinho. E aí veja a organização social deles. Idêntica dos humanos, só que inteligente. A dos humanos é burra. Não estão ali pensando em fazer míssil, nem fazer automóvel, nem nada. É tudo na base da canela. Mas que sociedade bem organizada. E a partir disso, de repente, daí vem o beija-flor.
E a gente olha. Aquele bichinho estacionado no ar. Os russos copiaram o voo dele e fizeram o Sukhoi, o bombardeiro mais terrível que dizem aí num campo de batalha aérea. Caça-lhas. Vocês perderam o contato inteirinho com o vosso paraíso. E eu também, por alguns anos, andei junto com vocês nisso aí. Me exibindo com mansão, com carrão, com caminhonetona. Hoje eu vejo que besteiragem. Feliz, emocionado, quando chegam as pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Estão aqui, tanto me sustentando para comer, para dormir, quanto agora acreditando que eu não menti. E se o gabinete da presidência da República do Povo no Poder já está aqui, tudo concretizado agora, então é verdade que nós encerramos um tempo da nossa história e demos nascimento a um tempo novo, do povo no poder, o povo aqui no poder. Sem arma, sem violência. Jair Bolsonaro, quando viu que, porque ele acompanha tudo, e eu faço questão disso, é o meu bandido para me divertir aí. Quando ele viu que tinha chegado, que tinha encerrado tudo, que agora eu ia assumir o país, ele foi curto e grosso no recado. Ninguém me tira da cadeira presidencial. Só Deus pode me tirar dela. Mas eu só sairei de lá morto. Nossa, foi um desafio que me arrepiou, jamais faria um desafio desse. Para Deus, eu posso desafiar até o presidente dos Estados Unidos, maior potência nuclear do mundo. Mas eu jamais desafiaria a Deus. Ainda dizendo, você só me tira daqui se você me matar. Então o que ele quer dizer? Ele tem condição de matar Deus. E aí então não faz nada mais, nada menos do que provar o diagnóstico médico pelo qual o exército expulsou ele de lá. O atestado, o diagnóstico médico do exército, o processo dele, diz que ele é afetado das faculdades mentais. E até hoje no poder, ele chegou no poder, não chegou com conhecimento de nada, mas então nada mesmo. Mas também não mentiu nesse ponto. Eu tenho o vídeo da entrevista que eu assisti dele na Globo. E foi bem claro lá quando os jornalistas perguntaram para ele sobre a economia do Brasil e tudo. Foi bem claro. Eu não entendo nada de economia, só entendo de política. Quem entendo disso é o meu ministro Paulo Guedes, que era o economista da Globo também. E aí ficou tudo em família. Então não mentiu. E o Paulo Guedes, como um tremendo de um malaco, foi a mesma coisa que entregar o galinheiro para raposo tomar conta. Começou a vender tudo que ainda tinha para ser vendido no Brasil. Senão ele não tinha condição de administrar o país um mês.
Ele só vende, só vende, só vende. As reformas deles, a mudança deles é privatizar. O que é privatizar? É vender o patrimônio público para eles estourarem o dinheiro. Então daí, o que ele fez? Ele foi incisivo no recado dele. Mas eu não estava aqui para brigar. Ele, acredito que eu não acreditava, porque eu nunca fiz segredo disso, mas eu não acreditava que fosse verdade, quando eu sempre digo, eu assinei para as Forças Armadas o compromisso de ser morto e não preso. Você conduzisse a nação a erro pelo caminho do bom senso, do direito e da lei. E é claro, então, que, na verdade, eu estava dizendo, estou aqui para acabar com a guerra. Senão não tinha sentido nenhum o velhinho aqui no pedaço. Não quero mais saber de guerra. Chega, eu já guerrei demais. Eu sei o que é a guerra. Não resolve absolutamente nada. A guerra, a partir das guerras entre casais, das guerras entre pais e filhos, é tudo uma guerra só. Resolve alguma coisa? Piora tudo. E aí se resume naquilo que o acervo de conhecimento da humanidade já ensina. As guerras deveriam começar por onde elas sempre terminam, pela paz. E eu acreditei que isso era possível. E estamos começando uma guerra pela convicção que a humanidade registra em seu acervo de conhecimento. Pela paz. Assinei compromisso avalizado com a minha própria vida. E durante 16 anos eu conduzi o processo aí. Fui alvo de 4 atentados. Mas não conseguiram me matar em nenhum, porque eu vou ficar remoendo ódio agora e querendo vingança aí. Não, já passou, o que já passou é da guerra. Eu também sumi com 32 mil terroristas que a Dilma tinha alugado e trazido para cá, de 34 mil que ela trouxe. Guerra é guerra. O que passou, passou. Daqui para frente é o Pentecostes. Quando o inimigo está vencido, e aí ele tem de saber o que ele vai fazer. Ele espera que você pise no pescoço dele. Aqui no Brasil, não. Já estou convidando todos. A riqueza que nós temos aí já comprovadinha, tudo sem dúvida, é 1,2 trilhões. E os engenheiros de finanças, os matemáticos do sistema monetário do mundo dizem, é riqueza para sustentar a economia do mundo por 50 mil anos. Então por que nós vamos ficar brigando, gente? Vamos já para o trabalho. O velhinho aqui sabe tudo onde está essa riqueza. Porque eu só penso a presença aqui de uma força extraordinária que está em cima. Sabemos tudo. Até 174 metros abaixo das placas tectônicas, nós temos condição de radiografar tudo aí.
O único problema que nós temos agora é que é sério, estou repetindo isso todos os dias, muito sério. É a desembocadura que chegamos no nosso suicídio administrado. Essa muralha que está na cara de cada um no mundo inteiro. 205 nações, 198 estão com a cabeça achatada no muro. Isso é muito sério. Temos 2 laboratórios ajudando na limpeza da atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre tem 21% de oxigênio, que ela mantém o sistema biológico solar em procriação. Só que desses 21%, 20% está saturado. E dentro dessa saturação, agora nós estamos com o que é sério, pior do que uma bala no corpo. A partícula metálica e as partículas pesadas. As partículas pesadas, elas se agregam no nosso organismo, e o organismo leva tempo para expeli-las. Mas as partículas metálicas não, a célula absorve ela. E é daí que surge então o que eles chamam de coronavírus. A célula absorve a partícula metálica e daí cria tudo aqueles dedinhos assim, a flora se despega do sistema celular. E aí começam os problemas de saúde. E é muito sério. Se não fosse o nosso trabalho, já tinha gente morrendo nas ruas aí, aos montes. Vocês não imaginam o trabalho que vocês estão nos dando. Por que eu vivo sozinho aqui? Vocês não sabem o que eu passo aqui dentro sozinho. Vocês não sabem o que eu faço aqui. Mas veja a cara do velhinho aqui. Um poeta apaixonado. Todo poeta é apaixonado. Com essa cara, com esse cabelo branco. Vocês não sabem o que eu passo sozinho aqui. Às vezes, eu tenho de pedir socorro e vocês imediatamente me socorrem. São os meus anjos de guarda. Em oração, em dinheiro. E eu me recupero. Mas não são doenças. Batalha. Os ferimentos às vezes ultrapassam a minha capacidade espiritual de resistência. E o físico aí absorve. Esses dias eu estava dizendo aqui para o Guilherme. Passei por cortina de ferro, Guerra Fria, desmontagem da União Soviética e combate a todos os regimes totalitários do mundo, terrorismo e tudo, acabando com tudo isso. Saí sem sinais feios no corpo. Sinaizinhos assim, algum risquinho de bala perdida, eu tenho. Mas sinais feios foi agora, na intervenção do Brasil. Eu não sabia, quando eu entrei nessa fria, que era uma intervenção do povo brasileiro no mundo inteiro. Fiquei sabendo agora que não tem saída. Mas se alguém que vem e diz, mas de um jeito que a gente tem de baixar a bola, você está municiado
do que você precisa para a tua tarefa. Aí, diante disso, eu perguntei um dia para um pastor, qual seria o meu destino lá na eternidade? Ele pensou um pouquinho, o pastor que me quer bem, eu também quero muito bem ele. Olha, doutor, segundo o que nós pastores aprendemos nas escrituras sagradas e praticamos, pelo menos na minha religião, que eu sou evangélico, eu tenho a impressão de que por tudo que o senhor fez, o senhor mais ou menos o Davi, Moisés, eu acredito que lá na sala dos louvores, o senhor não vai estar, mas Deus deve ter um cômodo lá, preparado para os seus guerreiros, porque o senhor é um guerreiro de Deus, como foi Davi, como foi Moisés, como foi todos os grandes que fizeram a base para a humanidade não perder o rumo. Então eu acredito que o senhor vai para lá, para esse lugar. Aí eu fiquei contente. Então se é para isso me encontrar com Davi, pô, quanta coisa ele vai me ensinar de guerra. Com Moisés, mas era tudo que eu queria, era encontrar Moisés para me contar como é que Deus ditou para ele a Constituição e aquele potencial inteiro que os meus professores, todos cientistas do maior gabarito pedagógico, eles diziam: quer Moisés tenha recebido o constitucionalismo de Deus, quer não, o fato é que a nossa cabeça não nos permite, nos dá condição de nós criar coisa melhor, uma fórmula melhor da humanidade se organizar para ter progresso, para qualidade de vida. A fórmula de Moisés é a última. E é isso, então por que nós não acreditar que ele recebeu isso de Deus? E praticar o que ele deixou aí para nós fazer. E nós brasileiros aqui acreditamos. A nossa Constituição é fruto da escola da tragédia do homem que Moisés ofereceu, o constitucionalismo. E que os ET todos recomendam. Não fiquem perdendo tempo em busca de doutrina para lá, doutrina para cá. Pratiquem, ou seja, executem o constitucionalismo da escola da tragédia do homem. Tem tudo ali o que vocês precisam. E agora está nas nossas mãos dos brasileirinhos aqui a tarefa. E o peão de frente é o velhinho aqui. Estou muito feliz. Porque, segundo Gabriel, com aquela butinada que ele me deu nos canelos, eu penso que desta vez vou terminar a missão. Já imaginou se eu vi a Terra nascer? Quanto tempo eu estou perdido aqui na Via Láctea? Eu quero voltar para casa. E isto que eu escondi durante toda a vida, que eu já falei para vocês aqui. Agora posso dizer porque sou chefe de Estado da quinta maior nação do mundo. Agora a mega potência do mundo. Ninguém pode pôr suspeita contra mim, porque vai ter de me enfrentar. E eu estou pronto para enfrentar qualquer tipo de gênio que a humanidade tenha aí. Estou pronto. Deste meu jeitinho aqui, com meus 80 de experiência. E daqui a uns dias vocês vão ver a mulher do terceiro milênio despontando na condução da nova humanidade. Essa humanidade que está surgindo aí, que os espíritas chamam de cristais, índigos,
E não estão errados, são mesmo. Até minha netinha, Alice. Aí a Ana botou o videozinho dela convidando aí para a página que ela estava na internet. Tem 5 anos. Ela que está regendo a família. E quando eu preciso de uma forcinha, eu assisto o vídeo dela. E encontro a razão de não me preocupar comigo, preocupar com a minha nação. A minha nação que eu gerei. Porque se eu tenho uma descendência dentro dela, eu sou responsável por toda ela. Como você também. Colocou um filho no mundo, você é responsável pela humanidade toda. Se você não pensar assim, você é um egoísta. E daí, você fica segundo o que você crê. Isso aí é Jesus que ensinou. Se você tiver alguma teoria diferente, me desafie para nós discutir a respeito. Ele disse, segundo o que você crê, será feito. Quando os apóstolos dele perguntaram para ele onde é que ficava o céu. A resposta de mestre dele foi essa. Segundo o que você crê, será feito. Então quer dizer, o teu céu é você que faz. Eu estou aqui repetindo todos os dias. A civilização que está começando no Brasil agora se baseia em 3 leis. O moçor do rosto terás o pão. Ame o próximo como a si mesmo e seja cultivador da terra. Se você acredita nisso, o teu céu emergirá para o teu espírito dessa tua convicção. Se você acredita o contrário, o teu céu será dentro disso que você estabelece para o teu espírito. A minha função, então, aqui, de chefe de Estado, magistrado supremo do meu povo, é sacerdotal, não é política. É aquela que Hermes Trismegisto, muitos e muitos séculos antes de Moisés, descobriu. Governar é sacerdócio. Precisa de vocação. Precisa de um espírito abnegado. Então não é política, não é empresarial. E aí, eu tenho de ter um tempinho para a conversa sacerdotal. E se a minha nação não me entendesse, não teriam me colocaram aqui, é porque gostam de me ouvir. E na medida que eu me declaro profundamente, eu recebo da minha nação os subsídios que eu preciso para mim corresponder à confiança dela em mim. Essa é a troca. Não sou professor de Deus. Sou o vosso peão. Com os ouvidos abertos, os olhos atentos e sempre pronto para receber a vossa sabedoria. Sabedoria que vocês não param de me dar. Tá aqui, ó. Tá aqui. É vocês que estão fazendo. Nós só temos o peão. E aqui está o expediente que eu vou começar amanhã como o chefe de Estado do Brasil. Este é o primeiro material do expediente, eu vou distribuir para todos vocês daí. Primeira peça do governo constituinte do Brasil. Daí vocês vão ver do que se trata aqui.
Primeira batalha do velhinho aqui a nível global. Muito obrigado. Vocês não imaginam o quanto eu sou feliz de ser o vosso peão. Muito obrigado mesmo. Eu sei que Deus vai recompensar todos. Isso que eu pedi, vocês deram mais até do que eu tinha pedido. Mas agora eu estou vendo que ainda é pouco, porque nós vamos ter despesas grandes agora. É aquilo que Deus disse para vocês, é o que precisa agora dispor. Mas isso aí está dentro do meu contrato de honorário, isso aí não vai sair, a devolução para vocês não vai sair dos cofres públicos, está dentro do meu contrato de honorário, que eu já falei para vocês, é 35 bilhões de reais. Mas antes agora de eu formalizar o padrão monetário Amazonas, então eu consultei vários conselhos de ordem de advogados fora do Brasil. Todos eles foram unânimes em que eu tenho de valorizar o meu trabalho pelo contrato de honorários. Não importa quando você vai a 1 trilhão ou mais do que isso aí, é o valor da causa. E eu acho que eles têm razão. Então eu estou absolutamente tranquilo em essas pessoas que depositaram aqui 10 reais, 20 reais. Talvez isso aí me apaixonou tanto que quando ela recebeu o retorno assim, ela até vai se assustar. Não, mas isso aqui dá para mim viver a vida inteira sem fazer mais nada e os meus filhos tudo. Bem, nós encontramos o tesouro. E nós estávamos todos com fome, faminto, pelados, e nós precisamos pegar um pouquinho dele, então, para suprir as nossas necessidades. Agora não é um político e não é um ladrão que está na cabeça do poder. Agora é um trabalhador que Jesus, com muito custo, com muito sacrifício, preparou por mais de meio século, chutando na canela para lá, chutando para cá, tirando pedaço ali, tirando pedaço aqui, até que o velhinho agarrou jeito. E então nós vamos receber o que nós temos direito, vocês, não importa quantos sejam. Por enquanto aqui, eu acredito que umas 100 e poucas pessoas, 200 talvez. Mas se se multiplicar esse número aí, Jesus estabeleceu a forma de a gente administrar. Não é o trabalhador de primeira hora e nem o de última hora. Todos os que se agregam na causa são o meu corpo advocatício que enfrentou. O que vai caber para um, vai caber para outros. É assim a divisão do despojo da nossa guerra. Mas além disso, o Brasil até agora foi uma população. Foram as minhas forças armadas que em 64 estabeleceram o Brasil sobre um projeto de nação. Esse projeto de nação venceu o tempo de confecção dele. E agora estamos instalando o canteiro de obras. Com um tempo de 100 anos para completar esse projeto de nação. Porque é um projeto de nação que vai acolher a humanidade toda.
bem diferente do que vocês fizeram até agora. Imperialismo. Submeter os outros povos, explorá-los e depois se acabarem. Não tem nenhum grande império que sobreviveu ao imperialismo. O Brasil, Jesus disse há 2000 anos atrás: este vai durar para sempre, porque ele disse: aquele que acreditar em mim e permanecer comigo até o fim, vai governar comigo para sempre. Então, o que estamos fazendo agora não vai se acabar, porque não é um império de conquista dos nossos irmãos. É um império de acolhida deles à nossa grandeza em nosso Deus. Muito obrigado. Deus vos abençoe e nos guarde.